Graça e paz, irmãos e amigos. Nós somos a Igreja Batista Betel. Estamos mais aqui, mais uma vez, neste culto online. É um momento muito especial onde a gente pode estar junto em meio à tecnologia. A gente pode chegar até o seu celular, até a televisão da sua casa. E vamos junto adorar o nosso Deus, louvar, engrandecer a Ele, porque só Ele é merecedor de tudo. Depois vamos ter uma reflexão também. Acompanhe a gente, louve ao Senhor neste momento. O irmão Bill vai estar orando conosco agora. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai que estás no céu, glorificado e exaltado o teu santo nome, Pai. Ó Deus, muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez estarmos aqui na tua presença, Pai, para poder bendizer e engrandecer o teu santo nome, ó Pai. O único digno, ó Deus, de toda a honra, de toda a glória e de toda a nossa adoração, Pai. Ó Deus, receba tudo que for feito aqui, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa nos diminuir, ó Pai, para que a Tua presença, ela cresça nas nossas vidas a cada dia, Pai. Ó Deus, usa-nos, ó Pai, que sejamos um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, muito obrigado mais uma vez, ó Pai. Eu entrego, ó Deus, cada família que nos assiste, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Deus, visitando, que nesse momento o Teu Santo Espírito possa ter liberdade para adentrar os corações, ó Deus, e em nome de Jesus essas pessoas possam sentir a paz que excede todo o entendimento, ó Pai, a paz que nós estamos sentindo nesse momento, ó Deus, a paz de Te servir, Jesus. Muito obrigado, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, todo o andamento deste culto. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço. Amém. Nós estamos aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor e convido a todos vocês para estar adorando o nome do Senhor aqui conosco. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Enche a Tua casa, Senhor. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Te damos honra, Te damos glória, Senhor, para sempre, hoje e para sempre, e amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem, Senhor, então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som dos céus, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir
Louvado seja o nome do Senhor. Cante mais esse hino conosco. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Desde o princípio era o verbo, aquele que cremos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhados nos rendemos. Desde o princípio era o verbo, aquele que cremos e ouvimos, o Filho unigênito do Pai. Tu és o meu amado Filho, não meu querer, mas sim o teu. Maravilhado nos rendemos, cantando. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Quem pode crer, quem pode ouvir, servos de todos é o Rei, mesmo desprezado nos amou. O ramo da vida revelou, por suas feridas nos curou, todos os povos se prostraram, cantando. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, Deus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela Sua graça, Senhor, pela Sua misericórdia sobre nós, Deus. Esteja, ó Pai, com cada pessoa que está assistindo esse vídeo, ó Pai. Esteja abençoando, ó Pai. Esteja curando de suas feridas, ó Pai. Esteja tirando toda ansiedade, ó Pai. Ó Deus, Senhor, abençoe, ó Pai, cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, nós sabemos que somos pobres e necessitados, Deus. Nós não seríamos nada sem o Senhor, Deus. Ó
ó Pai, por favor, Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor possa estar falando, ó Pai, com cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Abençoe, ó Pai, a mensagem, ó Pai, que o Senhor fale, ó Pai, poderosamente, Senhor, através da vida da sua serva Lohane, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, poderosamente, Senhor, a vida dela, ó Pai, e de todas as pessoas, Senhor, que estão assistindo, ó Pai, a esse vídeo, Senhor. Nós te amamos, ó Pai, e nós precisamos de Ti a cada dia, Senhor. Ó Pai, por favor, Senhor, perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, ó Pai, porque nós somos imperfeitos, Senhor. Ó Deus, por favor, Senhor, nos abençoe a cada dia, Senhor, e nos faça entender, ó Pai, o Seu propósito para nossas vidas, Deus. Ó Pai, muito obrigado, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você aonde quer que você esteja nos assistindo neste momento. E que o Espírito Santo de Deus venha falar no seu coração através dessa mensagem que o Senhor antes colocou no meu coração, e que o teu coração esteja aberto para receber a voz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas. E o texto que nós estaremos meditando, ele fica lá no capítulo 15. Nós estaremos lendo a partir do verso 8 até o verso 24. E que em nome de Jesus, você venha focar apenas naquilo que o Senhor tem a falar com você essa noite. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz e ela penetra no coração daquele que aceita, daquele que recebe, daquele que está disponível para o Senhor. Assim nos diz a palavra do Senhor. Parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se em seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e não sou digno ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, põe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Pai querido, nesta hora, Senhor, nós entregamos, Senhor, esta palavra nas tuas mãos. Vimos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito Santo fale através, ó Deus, das nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha, ó Deus,
falar no coração de cada ouvinte, ó Pai, aonde quer que ele esteja, Pai. Em nome de Jesus, Pai, venha fazer a tua obra, Senhor. Venha cumprir o teu propósito, ó Deus, nas nossas vidas, Pai. E que a tua palavra ela não venha voltar vazia, Senhor, mas que nos encha, ó Deus. E que em nome de Jesus, além de escutarmos, ó Deus, a tua palavra, possamos aceitá-la, ó Deus, e ainda mais colocá-la em prática todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta hora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amados irmãos, esta palavra, essa parábola que Jesus contou aos seus discípulos e à multidão que o cercava, ela nos fala de um certo homem que tinha muitas riquezas, tinha muitas fazendas, muitas propriedades. E a palavra nos diz que este homem tinha 2 filhos. A palavra também nos diz que certo dia, o filho mais novo decidiu pedir a seu pai parte da herança. A palavra também nos diz, irmãos, que o pai não rejeitou o pedido daquele filho. Simplesmente, acredito eu que com muita tristeza no coração, ele separou tudo aquilo que pertencia ao seu filho e deu a ele, para que ele seguisse o propósito do seu coração. A palavra nos diz que o teu filho, depois de fazer o pedido, alguns dias depois, pegou a sua riqueza, pegou parte da sua herança e foi. Simplesmente partiu. A palavra nos diz, irmãos, que foi a um lugar, a uma terra longínqua, distante. E nessa terra, esse filho gastou toda essa herança. Aqui no verso 13, nos diz que ele gastou a sua herança vivendo dissolutamente. O que é viver dissolutamente? Viver dissolutamente é viver sem responsabilidade. Viver de uma maneira devassa, sem pensar nas consequências, sem pensar no compromisso com o pai. E essa maneira que o filho mais novo estava vivendo. Enquanto ele estava com as suas riquezas, com o seu dinheiro, com os seus bens materiais, ele não vivia só. Ele vivia rodeado de amigos, né, com farras. Ele vivia rodeado de mulheres. Mas as pessoas que estavam em volta daquele homem estavam com ele pelo que ele tinha e não pelo que de fato ele era. E continuando, a palavra nos diz que chegou uma época em que aquele lugar onde aquele homem estava, houve uma grande fome. E toda a sua fazenda, toda a sua herança fora gastada. E aí ele começou a padecer necessidade, irmãos. Imaginem só, antes um homem que tinha tudo dentro da sua própria casa, era filho de alguém muito rico, muito próspero. Agora ele começa a padecer longe da casa do pai. Irmãos, e enquanto aquele homem estava cuidando daqueles animais, porque foi o único trabalho que ele encontrou, estava cuidando de porcos, a palavra de Deus nos mostra que ele desejava se alimentar. Ele desejava se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Imagine a humilhação que aquele homem passou. Imagine só o que uma escolha errada, no que uma escolha errada pode acarretar nas nossas vidas. E quando aquele homem estava ali, cuidando dos porcos, desejando se alimentar das bolotas, porque a fome era grande, ele caiu na real. Ele se lembrou de onde ele saíra e de onde ele estava agora. E a palavra nos diz que ele simplesmente se arrependeu de ter saído da casa do seu pai e decidiu voltar. Voltar, ir ao encontro do seu pai, ir até a sua casa. E aqui no verso 18 nos mostra
que esse filho pródigo fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Irmãos, observem. Esse filho, ele estava treinando aquilo que ele iria falar com seu pai quando chegasse ao encontro. Mas para ele tomar essa decisão de ir se encontrar com seu pai, ele precisou antes se arrepender. Se arrepender daquela decisão que ele tinha tomado lá no início. Ele precisou deixar o orgulho de lado. Ele precisou deixar tudo aquilo que ele imaginava que ele ia ouvir quando chegasse na casa do pai. Ele precisou abrir mão de muitas coisas para ir de encontro ao pai. E mesmo assim ele se levantou e foi. Aqui no verso 20, nós vamos ver a reação daquele pai ao encontrar aquele filho. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Quando aquele filho estava vindo de encontro ao seu pai, o seu pai já estava o esperando. A palavra nos diz que o pai estava olhando e de repente ele viu simplesmente o filho vindo de encontro a ele. Ele não perguntou, ele não quis questionar da maneira que o filho gastara a sua fortuna, a sua herança. Ele não questionou o porquê do filho ter aquela reação de sair da sua casa. Ele não questionou, ele simplesmente recebeu aquele filho de braços abertos e o amou, o beijou, o abraçou. Nós lemos que a palavra nos diz que ele colocou um anel no dedo do filho, deu roupas novas, roupas limpas, colocou alparcas nos seus pés, sandálias novas nos seus pés, e pediu para que os seus servos fizessem, matassem um bezerro e fizessem uma grande festa para o seu filho. Irmãos, essa parábola que Jesus contou, essa parábola do filho pródigo, nós vamos entender agora que esse filho pródigo somos cada um de nós, que um dia decidimos largar um mundo de pecados e nos voltar à casa do Pai. Essa parábola vem nos dizer que o filho pródigo somos nós. Cada um de nós não merecíamos estar na casa do Pai, nós não merecíamos viver na presença do Pai, mas a graça do Pai nos alcançou. Assim como aquele filho, se nós olharmos para o lado natural, para o lado humano, muitas pessoas vão dizer, ele não merecia voltar, o pai não merecia recebê-lo. Mas foi isso que o pai fez, e é assim que o pai faz conosco todos os dias. Nós não merecemos. A graça do Senhor, ela nos alcança, é um favor imerecido. Quem somos nós aqui nesta terra? Nós não merecemos nada. Mas o Senhor, Ele nos ama, independente dos nossos erros, independente das circunstâncias da vida, o Senhor insiste em nos amar, assim como o pai amava aquele filho e recebeu ele de braços abertos. A palavra também vai nos dizer que simplesmente o filho tomou uma atitude de voltar atrás. Irmãos, amigos, Deus não nos criou para vivermos separados dele. Quando Deus criou o mundo, Ele criou um homem e uma mulher para viver em comunhão constante. A palavra nos diz lá no início que todas as tardes o Senhor visitava aquele jardim e conversava com Adão, conversava com Eva. E o Senhor nos criou para termos essa intimidade constante com Ele. Mas o Senhor disse na criação que faria o homem a sua imagem e a sua semelhança. E como Deus, o Todo-Poderoso, é conhecedor de todas as coisas, Ele também deu ao homem o livre-arbítrio. O homem também poderia escolher conhecer ou não
o lado mal da vida. Mas infelizmente a gente sabe dessa história que o homem pecou, né? E que através do pecado nós estávamos debaixo do pecado. Mas quando aconteceu tudo isso, o nosso Deus, com toda a sua soberania, com toda a sua onisciência, Ele já tinha um plano perfeito. E este plano é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse plano, Ele veio ao mundo para nos tirar do jugo do pecado, irmãos. E foi esse plano que morreu naquela cruz, que foi levantado, que foi humilhado, para que hoje nós tivéssemos vida e vida em abundância. Louvado seja Deus por este plano. E este plano, Ele quer mudar a sua história. Assim como Ele mudou a minha história, assim como Ele já mudou a história de muitas pessoas, Ele quer mudar a história, a sua história. Ele quer mudar a história da sua família. Ele quer escrever uma nova página na sua vida. Só que você precisa aceitar este plano. Quando aquele filho retornou ao seu pai, ele deixou o orgulho de lado. Às vezes, meu irmão, eu estou aqui falando para alguém que um dia já experimentou estar no Santo dos Santos, estar na presença de Deus, e simplesmente decidiu virar as costas para o Senhor e seguir o mundo. Faça como o filho pródigo nesta noite, que você repense de onde você saiu, da casa do seu pai, para viver na lama, para viver as coisas carnais, para viver as concupiscências da carne. Que essa noite, que este momento que você está assistindo, em nome de Jesus, seja um dia aceitável do Senhor para a sua vida. Que você possa se arrepender de ter saído da presença de Deus. Que você possa voltar atrás, assim como aquele filho voltou atrás e conseguiu chegar até o pai novamente. Observemos que quando aquele filho encontra o pai já estava de braços abertos esperando. Essa é a nossa real situação. Quando você decidir a voltar para Cristo, Ele já vai estar de braços abertos te esperando, porque Ele não quer a nossa separação. Talvez eu também esteja falando para alguém que nunca experimentou a vida com Cristo. Esse talvez é o momento que você tenha de se entregar, de procurar esse caminho de volta para casa. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nos diz que ninguém chegará a Deus se não for por Ele. Encontre esse caminho em nome de Jesus. O caminho é Jesus. Por mais que outras pessoas falem que existem outros meios de chegar a Jesus, a Deus, é mentira. A única maneira que nós temos de viver eternamente é através do nosso Senhor Jesus Cristo. A herança que aquele pai tinha para dar para aquele filho era algo material, era algo que com o tempo se acabaria, algo que a ferrugem consumiria, algo que o tempo apagaria, mas a herança que o nosso Pai Celestial tem preparado para nós, irmãos, a palavra de Deus nos afirma que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. E você? Será que você está se preparando para ir para este lugar? Será que você está se preparando para viver a eternidade com o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que sabe todas as coisas e que os planos dele é muito maior e muito melhor do que o nosso? Se ainda você não fez essa escolha de seguir o caminho de Jesus, que em nome de Jesus, abra o seu coração para o Espírito Santo fazer a obra na sua vida.
que nós precisamos apenas é dar o primeiro passo. O restante, deixa com Jesus, que Jesus faz. Assim como uma mãe amamenta uma criança depois do seu nascimento, ensina a criança a comer, ensina a criança a engatinhar, ensina a criança a sentar, e depois a criança já começa a dar os seus primeiros passos sozinhos. Assim é Jesus conosco. Ele nos ensina a cada passo na presença dele, e depois a gente consegue andar com as nossas próprias pernas. Outrora nós caímos, mas ele nos levanta. Então, irmãos, em nome de Jesus, receba a palavra do Senhor no seu coração, e que você tenha um encontro verdadeiro com o Pai. Você que há muito tempo desistiu de uma vida com Cristo, você que deixou que os prazeres do mundo chamassem mais atenção do que a eternidade, é hora de voltar atrás, é hora de deixar o orgulho de lado, é hora de crer que o Senhor tem coisas muito melhores e maiores do que você imagina. É hora de você, irmão, amigo, que ainda está em dúvida, se aceita. Eu sou muito jovem, eu tenho a vida toda pela frente, eu vou abrir mão das coisas que eu gosto para seguir. Irmãos, o sábio Salomão nos diz que a palavra, que a nossa vida aqui nesta terra é simplesmente como um vapor. Daqui a pouco essa geração acaba, daqui a pouco nós morremos, daqui a pouco tudo desaparece e as pessoas nem sequer se lembrarão mais de nós. Mas aquele que resolve a se encontrar com o Pai, ele tem uma vida eterna pela frente, num lugar muito diferente desse que nós vivemos, com tantas pandemias, com tanta miséria, com tanta fome, com tanta separação, com tanta morte. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós é algo muito melhor e muito maior, meu irmão. Nós viveremos eternamente num lugar onde não haverá choro, onde pais não se separam de filhos através da morte, onde filhos não se separam dos seus pais através da morte, onde não haverá separação de família, onde não haverá fome, onde não haverá luto, onde não haverá miséria. É esse lugar que nós devemos querer, que nós devemos almejar. E que esta noite, em nome de Jesus, aonde quer que você esteja, que você tome essa decisão. Essa decisão é você e Deus, e mais ninguém. Coloque no altar dele. Ore comigo nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, eu dependo de Ti, Pai. Eu entendo que sou, ó Deus, limitado. Eu entendo, Senhor, que não sou nada sem o Senhor. E é por isso que, em nome de Jesus, eu quero Te receber na minha vida. Eu quero Te receber no meu lar. E eu quero que Tu faças moradas, ó Deus, no meu coração. Eu quero Te servir, ó Pai, porque a Tua promessa é grandiosa e coisas muito melhores o Senhor tem preparado para mim. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você venha desfrutar da graça e do amor do Senhor todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos, a Lohane por trazer essa mensagem do Senhor Jesus para os nossos corações nessa noite. A grande certeza é que o Senhor Jesus, Ele nos amou. E a maior prova disso, que Ele morreu por nós, e essa morte foi de cruz. E eu gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e meditasse na letra desse louvor, amém?
para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. A cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras,
quebrantado o seu amor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai está nos céus, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse momento, ó Pai, que nós estamos aqui, Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Que vidas, que almas, Senhor, seja alcançado, ó Pai, a tua palavra, Senhor. Senhor, venha trazer ânimos, ó Pai, aos corações, ó Pai. Senhor, venha, Senhor, encher os corações, ó Pai, necessitados nesse momento, ó Pai. Pai querido, nós te agradecemos pela saúde, ó Pai, por teres guardado, nos livrado de todo mal, de todo perigo que está ao nosso redor, Pai. Leva cada um de nós para nossos lares com segurança, ó Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos. Hoje para todo sempre. Amém, Senhor.